Olá, bem-vindo à Comunidade Batista do Caminho em Praia Azul. Ficamos felizes em ter você junto com a gente. Nossa comunidade faz parte do povo de Deus e buscamos servir a Deus da melhor maneira possível e sempre lutamos para viver em comunhão uns com os outros e com o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Estamos reunidos virtualmente essa noite para oferecermos nosso culto de louvor e adoração a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Você é convidado nosso para participar. Vamos lá! Graça e paz, irmãos, que saudade de vocês, sintam-se abraçados. Passando para lembrar que durante a semana nós temos lives do Avalanche, então fiquem atentos nas redes sociais do Avalanche e também de nossa igreja. Agora fiquem com a palavra de Deus através do nosso querido pastor Teobaldo. Bom culto, Deus abençoe a todos. Agora, vamos ouvir a palavra que Deus tem para a sua vida, trazida pelo pastor Teobaldo Neto, pastor titular de nossa igreja. Ouça com atenção e permita que Deus renove a sua vida. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui novamente para falar um pouquinho da palavra de Deus para você. Hoje é um domingo especial, é o domingo onde nós comemoramos a Páscoa e eu gostaria de estar conversando com você um pouquinho sobre 3 Páscoas, ou 3 festas, 3 celebrações da Páscoa. A primeira delas é a Páscoa judaica, que ela era celebrada pelos judeus, continua sendo ainda celebrada pelos judeus, em função do seu passado, da sua libertação do Egito. O texto encontra-se em Êxodo, no capítulo 12, do verso 1, e eu vou ler até o verso 14. Por favor, você pode me acompanhar na tua Bíblia. Nós temos alguns trechos, alguns textos que eu gostaria de ler para você, para que você também acompanhasse na sua Bíblia e tivesse a noção, a mesma impressão, o mesmo sentimento que eu tive com respeito ao que Deus quer falar conosco, tá? O Senhor disse a Arão e a Moisés no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nos quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, nem assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar ao comerem e sejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial, que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem com decreto perpétuo. Meus queridos,
nós temos aqui uma orientação e, além das pragas do Egito, essa foi a última praga no Egito, Deus sempre cumpriu a sua palavra. E Ele deixa claro e nítido que aqui nós temos alguns detalhes a serem observados que os judeus o fizeram para que fossem libertos. A Páscoa vem da palavra passar, que significa libertação ou passagem, que leva à libertação. Na verdade, o sentido dessa palavra significa passar por cima, o que o Espírito, o anjo da morte, enviado pelo Senhor, passou pela terra do Egito. E todas as casas onde houve a obediência daquilo que o Senhor determinou pela sua palavra, foram poupadas. É lógico, isso aconteceu no passado e tem todo um simbolismo. E eu pedi a todos vocês que fizessem hoje, e nós vamos logo mais jantar, nós vamos cear, e nós fizéssemos uma memoriação, ou seja, um memorial daquilo que eles fizeram lá no Egito. Por que isso? Isso não tem nenhum poder espiritual. Na verdade, nós vamos trazer a memória, nós vamos entender o significado de estarmos nos alimentando juntos, bem vestidos, prontos para sair, e ainda disse, como se fôssemos para a igreja. Esses dias todos nós estamos dentro de casa, estamos com roupas de descanso, roupas de trabalho em si, né? E a gente está sentindo falta de uma roupa melhor, de você passar um perfume e se sentir bem, não é? Por quê? Porque nós vamos a algum lugar. O significado deles saírem, deles estarem assim vestidos, era justamente a saída do Egito, que eles iriam para um lugar novo. E Deus estava lhes dando a libertação. Egito é um símbolo, é um sinal de terra, é um sinal de mundo, é um sinal de escravidão e sofrimento. Então eles estariam saindo deste mundo de sofrimento e partindo para uma liberdade. E para nós que conhecemos um pouquinho da história do povo de Deus, do povo de Israel, sabemos que Israel saiu do Egito e foi para o deserto. E depois de peregrinar pelo deserto por conta de reclamação e por conta de desobediências, vejam que interessante, eles saíram do Egito obedecendo, porque eles se trancaram em suas casas, eles fizeram a ceia conforme havia dito, e veja que interessante, o cordeiro deveria ser separado no dia 10 e imolado no dia 14, ele ficava 4 dias em observação. Nesses 4 dias também tem todo um simbolismo, que é o simbolismo da vida de Jesus, que foi observada por todos, porque o cordeiro deveria ser sem máculas e sem defeitos. E assim, estando como cordeiro, todos poderiam observar se tinha algum defeito, alguma falha, alguma mácula, e ele seria descaracterizado, ele não poderia servir para esse sacrifício. Porém, uma vez aceito o cordeiro, ele seria imolado. E depois o seu sangue seria espargido sobre os umbrais da porta, sobre as vigas, para que houvesse aquela marca externa. Hoje à noite eu pedi que, simbolicamente também, todos vocês colocassem uma fitinha vermelha na porta da tua casa. Ora, queridos, não tem poder espiritual não, mas tem o poder da obediência. Sabe que o que mais vai levar pessoas ao inferno não é de desobediência, é a incredulidade. Tanto é que quantas vezes você encontra na palavra de Deus a incredulidade. Nós estamos vivendo uma crise que é uma crise de saúde, uma crise em função dessa situação do vírus que tem atacado a vida das pessoas. Nós estamos vendo, ouvindo pessoas morrendo diariamente, e uma quantidade absurda e assustadora. E ainda muitos dizem, não, isso não é verdade. Ora, se não for verdade, você vai pagar com a tua vida. Sabe, existe todo um simbolismo, como eu já disse em vezes anteriores, em mensagens anteriores. Nós estamos vivendo os últimos tempos.
E nesses últimos tempos, o que está sendo provado é a nossa obediência e a nossa credulidade. Afinal de contas, até de uma maneira pejorativa nos chamam de crentes. Crentes por quê? Porque nós cremos. Muitas pessoas que estão dentro das igrejas são incrédulas. Não acreditam nem no que está escrito na palavra de Deus. Não acreditam na voz de Deus, na ação do Espírito Santo, nem nos acontecimentos. O que acontecerá com essas pessoas? O simbolismo da saída do Egito, primeiramente, está dentro do sacrifício, da apresentação do sacrifício. O cordeiro era Jesus, simbolizava Jesus. Ele deveria ser sem máculas. Eles estavam dentro da sua casa com a sua família, com o seu povo, e deveria ser dividido com os seus familiares, com aqueles que criam, com aqueles que obedeciam. E ali eles estavam. Esse sangue que era passado significava o recibo, o pagamento do preço. Só se pagava uma dívida com uma morte, com o sangue. Isso está lá na lei, está em Números, está em Deuteronômio, que haveria remissão de pecados por conta do sangue. Em Hebreus também existe a mesma citação: não há perdão de pecados sem, ou remissão de pecados sem o sangue. E ele significa para nós o sangue de Jesus. Eu vou falar logo mais da segunda Páscoa. Mas eu acho que é interessante eu colocar para vocês como é bom a gente entender que o anjo vinha e o Espírito de Deus cobria aquela casa, de forma que o anjo da morte passava por cima e não tocava. Assim como o sangue de Jesus vem sobre nós e ele nos cobre, para que nós não sejamos vistos como devedores ou vistos como pecadores pelo anjo da morte. Certa vez eu comprei um carro, eu vendi um carro, eu fiquei com ele por um bom tempo, vendi, e 2 anos depois de ter vendido esse carro, eu recebi uma intimação para comparecer ao fórum, porque eu supostamente havia participado de um acidente com vítima. E eu fiquei muito preocupado quando eu vi ali o carro, o documento com o tipo de carro. Eu falei, mas esse carro não é mais meu. E eu fui pegar orientação com algumas pessoas e eles me disseram, olha, o senhor tem a cópia do recibo autenticado quando o senhor esteve no cartório e assinou a venda desse carro? E eu falei, tenho. E fui procurar nas minhas coisas e vejam, 2 anos depois eu tinha guardado esse recibo. Quando eu cheguei perante o juiz, e me apresentei e disse, olha, eu era dono, expliquei a situação. A primeira coisa que ele me perguntou foi, o senhor tem o recibo? E eu apresentei o recibo. Quando ele viu o recibo, virou do outro lado e falou, muito bem, o senhor me desculpe o transtorno, mas o senhor está dispensado. A pessoa que comprou o carro que não foi honesta de fazer toda a transferência, mas o senhor está dispensado, o senhor cumpriu a lei. E eu saí daquele fórum com um alívio tremendo, porque a lei foi cumprida. Às vezes nós fazemos as coisas e fazemos mal feitas, de qualquer jeito, e pagamos um preço por isso. A saída do Egito foi a remissão. E vocês se lembram que nesse mesmo texto, a gente continuando a ler no mesmo capítulo até, os egípcios dispensavam o povo de Israel quando o faraó os libertou e deixou-os ir, e lhes davam joias e bens e gêneros alimentícios até para que eles se sustentassem. E eles saíram de lá com o preço pago. Isso é muito bom nas nossas vidas. A segunda Páscoa é a Páscoa de Jesus, a Páscoa relatada nos Evangelhos. Lá em Mateus, no capítulo 26, do verso 17 até o verso 20, diz assim, no primeiro dia da festa de pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele lhes respondeu, ide à cidade, ter com certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegaram à tarde, pôs-se ele à mesa com seus 12 discípulos. Até aí somente.
Jesus se reuniu na Páscoa com os seus 12. Aí nós temos um outro símbolo. Além de ele se reunir, ou no Antigo Testamento as famílias se reuniram, mas dessa vez Jesus se reuniu com a sua igreja. Certa ocasião ele falou: a minha mãe, o meu pai são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Ora, ele tinha a igreja como família dele. Ele tinha os seus discípulos como filhos, como afilhados dele. E ali ele decidiu tomar a ceia. É interessante, nós vemos que o alimento faz parte da vida do ser humano. Desde os primórdios, toda festa, toda celebração, haveria alimento. Essa ceia foi uma ceia triste e conturbada, pois foi a última ceia de Jesus. Foi a última Páscoa de Jesus, e nesta ceia, Jesus revelou o seu traidor. Todos ficaram chocados com isso, porém, saindo dali, Jesus é preso. Meus queridos, essa Páscoa teve um significado. Logo após Jesus foi crucificado, morto, e logo após ele ressuscitou. O significado é que ele pagou o preço como cordeiro. Ele ficou sendo observado por 4 dias para poder ressuscitar. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Terceiro dia depois da morte. Tá? Então, esse significado foi de sacrifício pleno. Aquele cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento, ou a pomba, ou o animal que era oferecido, o cabrito, eram sacrifícios que serviam para aquele pecado. Quando o povo foi liberto do Egito, eles foram libertos do mundo, mas não do pecado. Aqui Jesus vem trazer o sacrifício definitivo. E nesse sacrifício, Jesus nos traz o perdão dos pecados também. Portanto, o pecado na nossa vida parece um acidente. Se torna um acidente. Não deve ser mais aquele pecado intencional, onde nós queremos, desejamos e planejamos pecar. Tiago fala muito bem sobre isso lá no capítulo 1 da sua carta. Queridos, o plano de Deus se cumpriu. Tanto é que Jesus, quando expirou na cruz, ele disse: está consumado. O preço foi pago. O que decorreu depois desse preço pago? Ora, o que aconteceu quando o povo saiu do Egito? Eles foram para o deserto e peregrinaram até chegarem na terra prometida. Mas antes de chegar na terra prometida, eles pararam à beira do Jordão. E queridos, depois do sacrifício de Jesus, da ressurreição de Jesus, nós entramos no deserto do mundo e peregrinamos por esse mundo. Peregrinamos como cordeiros no meio de lobos. E tivemos a nossa caminhada até chegarmos à beira do Jordão. E vocês devem se lembrar também, porque eu já preguei sobre isso, das palavras que o Senhor disse a Josué antes de atravessar o Jordão. Ele disse assim: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas em meio a este povo. E queridos, nós estamos parados hoje à beira do Jordão, esperando para cruzá-lo. Ou seja, estamos para entrar na terra prometida. Falta-nos muito pouco. Falta, não sei dizer para você o tempo, mas Jesus, ele soube colocar isso daí dizendo sobre a figueira. Logo mais eu passo o verso para você, mas eu quero só te colocar na situação dos dias atuais. Não somente esse vírus está nos afetando, nós estamos ouvindo de guerras. Não somente esse vírus está trazendo mortandade, mas nós vemos um desgoverno mundial. As autoridades não se entendem, um fala sim, outro fala não. As autoridades, inclusive, estão ficando doentes. Nós vemos a ressaca nos mares. Ontem de manhã mesmo, eu fiquei sabendo sobre aquele vulcão Krakatoa, que ele voltou a entrar em erupção. O nosso clima não é mais o mesmo. Tudo tem mudado nessa terra. Toda a natureza clama pela vinda do nosso Senhor.
E nós estamos aqui à beira do Jordão. Agora vamos falar da nossa Páscoa. Jesus, ele falou lá, está escrito em João, no capítulo 14, nos versos 1 e 2, ele disse: não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou para lá preparar lugar para vocês. E voltarei. E os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Que bom, né? Sabemos que é chegado o tempo em que muito em breve nós vamos conhecer nossa morada celestial. E vejam que interessante, eu estava lendo, o apóstolo Paulo coloca-nos numa sequência que é muito parecida com a saída do Egito, com toda essa situação. Ele manda que nós estejamos preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas de que forma? O símbolo da roupa, preparado para a viagem, o símbolo da obediência, está traduzido aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. O capítulo inteirinho ele dedicou a essa preparação. Veja lá, do verso 3 até o verso 5, ele nos diz com respeito ao nosso pecado. Ele diz que o nosso pecado deve ser tirado de nossa vida. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Ele fala para nós refrearmos e retirarmos o pecado na nossa vida. Estamos na última hora. O amor fraternal é a segunda colocação dele, está de 9 até 12. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Aqui nós temos duas colocações. Primeiro, fugir do pecado. Em segundo lugar, desenvolver um amor fraternal. E veja que o símbolo continua o mesmo, embora nós tenhamos amor e devemos amar ao perdido, mas ele está falando do amor fraternal. Não adianta nós amarmos o mundo lá fora e não amarmos aqui dentro. Não adianta nós nos comportarmos bem lá fora e comportarmos mal dentro de casa ou dentro de nossa igreja, de nossa comunidade. E, finalmente, com respeito à vinda do Senhor, do verso 13 ao verso 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros, como os outros que não têm esperança. Se cremos em Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormem. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a palavra de ordem, com voz de arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Eu já estou chegando na finalização aqui, queridos. A vinda do Senhor está próxima. E tudo
tudo aquilo que já está descrito na Bíblia como sinais da vinda, como princípio do fim, já está ocorrendo. A colocação do apóstolo Paulo aqui, ela é uma síntese daquele simbolismo que nós fizemos na ceia. A purificação dos pecados, a santificação, o abandono do pecado. Jesus já pagou o preço, por isso nós podemos nos santificar. O nosso desejo de nos encontrarmos com o nosso Mestre. E eu volto a dizer, nós estamos à beira do Jordão. Nós precisamos nos santificar hoje, porque nós vamos ver maravilhas sendo feitas pelo nosso Deus em nosso meio por toda a terra. Eu quero concluir te convidando a comemorar essa Páscoa. Assim como Jesus falou, eu não deixo de tirar essa palavra na minha mente. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus capítulo 24, verso 32. Jesus está próximo de nós, próximo da sua igreja, próximo de voltar. E nós, qual a preparação que nós devemos ter? Está sintetizado aqui. Abandone o pecado. Santifique a sua vida. Aumente o teu amor. Demonstre esse amor. Seja fiel a Deus. E as dificuldades que todos estamos vivendo, vamos lembrar da ceia do Egito. O passar. O Senhor está passando sobre nós e nos protegendo para que o anjo da morte não venha nos tocar. O apóstolo João diz que aquele que é do Senhor, o maligno não o toca. E eu vou encerrar parafraseando o último verso aqui, o verso 18 de 1 Tessalonicenses 4. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos participar na nossa ceia agora, no nosso jantar. E façamos isso dentro desta dignidade que o Senhor coloca para nós que venhamos a fazer. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Shalom. Agora eu quero orar com vocês, pedindo a bênção de Deus para esta noite. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Teu altar e pedimos, Senhor, que Tu olhes para nós, para a nossa pequenez, para a nossa dificuldade, para a nossa angústia. Nós cremos nas Tuas promessas. Nós cremos em toda essa palavra que foi apresentada. E, Senhor, nós estamos ansiosos para nos encontrarmos contigo nas nuvens, nos céus e caminharmos para a terra prometida, Deus. Abençoa a cada um, que possamos suportar os dias que virão, Senhor. Que possamos resistir firmes às ciladas do inimigo. E, Senhor, concede que nesse período que ainda estamos aqui, sejamos ganhadores de almas, sejamos fiéis a Ti, a ponto das pessoas olharem em nós e verem que Cristo habita em nós. Abençoa o nosso lar, nossa família e o alimento que vamos tomar agora. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém.